Há exatos 18 anos atrás, estreava no cinema uma das melhores adaptações dos contos de Stephen King. Estou falando a respeito de A Espera de um Milagre, que trazia em sua história um carcereiro que tinha um relacionamento incomum e comovente com um preso que estava no corredor da morte. Coffey, um negro enorme, condenado por ter matado brutalmente duas gêmeas de 9 anos. Ele tinha tamanho e força para matar qualquer um, mas seu comportamento era completamente oposto à sua aparência. Além de ser simples, ingênuo e ter pavor do escuro, ele possuía um dom sobrenatural. E com o passar do tempo, o carcereiro, que foi interpretado por Tom Hanks, aprendeu que milagres aconteciam nos lugares mais inesperados. O filme estreou no Brasil no dia 10 de março de 2000 e foi dirigido por Frank Darabont. Como personagens principais, nós tivemos Tom Hanks fazendo o oficial Paul, Michael Clarke Duncan, o personagem que interpretou Joey Coffey, e Sam Rockwell, que interpretou Wild Bill, o real assassino das meninas. Lembrando rapidamente que Michael faleceu em 3 de setembro de 2012. Para mim, essa foi, é e sempre será uma das melhores adaptações dos contos de Stephen King para o cinema. Por outro lado, algumas pessoas reclamam que o filme é longo demais, ele tem cerca aí de 3 horas e 9 minutos de duração. Particularmente eu não vejo problema nenhum nisso. Para mim poderia ter 4, 5 horas que eu continuaria reassistindo na boa, assim como eu faço todo ano, que eu assisto pelo menos mais uma vez. É impressionante como a história ela te leva despretensiosamente logo no início, né, que surge ali, no caso o personagem do Tom Hanks, que é aquele oficial, ele trabalha ali numa prisão de segurança máxima e enfrenta vários problemas em seu dia a dia, onde ele e os outros oficiais já têm um certo relacionamento com alguns presos que estão aguardando para ir para a cadeira elétrica. É algo muito comum ainda nos dias de hoje, mas que era muito mais efêmero naquela época, quando você está falando a respeito de Estados Unidos, ou seja, estou falando aí da tal pena de morte. E o filme tem uma abordagem interessante a respeito desse assunto. Ele consegue te comover a partir do momento que logo no início já começa a mostrar como é a questão que os guardas têm que lidar com aquela questão da humanidade e separar a sua função, né? Ou seja, ação e coração trabalhando ali naquele exato momento. E o personagem do Coffey, né, que foi interpretado pelo aquele ator genial que foi o Michael Clarke Duncan, infelizmente, como dissemos aí, faleceu muito novo, ele surge ali na nossa frente como um preso totalmente enigmático quando você não conhece a história. A impressão que dá a hora que os caras estão descarregando, vamos chamar ele assim, da viatura, é que o cara vai partir para cima de todo mundo ali, vai quebrar todo mundo, e você não sabe direito o que vai vir a seguir. E por outro lado também conta a história do oficial Paul, né, no caso aí interpretado aí pelo Tom Hanks, de uma maneira muito particular, os problemas que ele tem dentro de casa e como ele faz para separar isso da rotina como um oficial da justiça americana, e até mesmo o relacionamento, né, que ele tem com os outros guardas que estão ali. Tem um deles inclusive que é muito problemático, que gosta da tortura, que gosta de maltratar os presos, e aí também você vai vendo aquela questão psicológica da coisa, e você, sem querer, você acaba entrando na pele de todos aqueles oficiais que estão ali, como eu disse ainda há pouco, vendo como é a retratação do dia a dia dentro de uma penitenciária. E você imagina ainda mais na época que foi retratado isso, se eu não me engano, anos 30, anos 40. E por um outro lado, a coisa começa a se revelar bem suavemente, quando eu lembro até hoje, o personagem do Paul, aí o Tom Hanks tem um problema de infecção urinária, e até hoje quando eu vejo aquele filme me dá uma angústia, porque eu já tive exatamente aquilo que o personagem do Hanks teve no filme, e eu sei como é duro aquilo, dá uma certa aflição. E o Coffey, no caso aí, né, aquele gigantaço que está preso dentro da penitenciária, acaba curando ele. E como eu dizia ainda há pouco, o relacionamento entre os próprios presos, o Coffey e os outros oficiais, começa a nos expor a realidade de cada um deles. É difícil você não se identificar não só com o personagem do Hanks, não só do personagem do Michael Clarke, como
todos que estão à volta ali. Até que chega no presídio o Will Bill, que foi muito, mas muito bem interpretado pelo Sam Rockwell, que na verdade é o grande filho da puta da história. Isso é nos revelado só lá adiante do filme. Você sabe que o cara é um merda, que ele tá ali, mas ele se confunde com os problemas dos próprios outros presidiários que estão ali. Você não saca logo de cara que foi o cara que matou as meninas e que o gigante está pagando pelos crimes dele. Mesmo sabendo, o cara acaba não entregando ele. Você fica se perguntando, quando a coisa ela começa a se revelar ali, o que, por exemplo, o próprio Stephen King tinha na cabeça quando ele escreveu esse conto A Espera do Milagre, como disse ainda há pouco, uma das melhores adaptações para o cinema. Será que ele queria retratar na pele do Coffey um Jesus Cristo? É essa a primeira impressão que você tem quando você começa a refletir sobre o filme. Preso injustamente, não reclamando em nenhum momento, curando as pessoas que estavam ali em volta, entendendo certamente qual é a missão dele ali. Por um outro lado, quando você está vendo o filme, você fica se perguntando, será que ele é um espírito, talvez um alienígena, algo desse tipo, com superpoderes, que pode estar escapando ali daquela prisão a qualquer momento? E isso que eu esperava, e eu estava torcendo, e é uma coisa que você consegue facilmente se envolver dentro da história. Quando você saca que o cara é inocente, eu pelo menos tive essa impressão. Você fica a todo momento naquela torcida que ele consiga sair dali, ou que pelo menos os oficiais que estão ali em volta facilitassem uma fuga para ele, para a gente ter aquele, digamos que, final feliz. Mas não é isso que acontece, o que acaba certamente tornando o filme ainda mais interessante, e a partir do momento que ele vai tomando forma, você consegue se entreter e querer descobrir de fato qual é o plot, ou seja, qual é o segredo que está em volta de toda aquela história. E é aí que eu digo que eles foram de fato muito felizes em fazer essa adaptação para o cinema, porque toda vez que eu estou lendo um livro do Stephen King, eu quero ler e reler várias vezes para mim realmente conseguir entrar naquela atmosfera da coisa, para mim conseguir querer, né, devorar e descobrir o que está acontecendo ali. Quando você está vendo A Espera de um Milagre, mesmo pela segunda, terceira vez, eu tenho exatamente essa mesma impressão, mesmo sabendo o que vai acontecer, mas eu fico observando como de fato eles conseguiram levar essa história e por que de fato o filme tem 3 horas e tanto aí de duração. E quando os presos começam a morrer de fato e ir para a cadeira elétrica, tem assim uma certa comoção. Eu tenho um carinho especial, sobretudo, né, além da própria história sobre o filme, que eu lembro que quando eu assisti foi no dia da estreia, lá em março de 2000. E quando eu cheguei na porta do cinema, eu vi o cartaz, gosto de Tom Hanks desde sempre, e falei, puxa, vou assistir esse filme, mas eu não estava esperando absolutamente nada a respeito. Pensei que pudesse ser ali facilmente um filme ali de 1 hora, 1 hora e meia, né, 1 hora, 2 horas no máximo, e uma história linear de presídio, né, mesmo porque, eu sempre digo isso, em 2000 a gente não tinha YouTube, a gente não tinha essa facilidade de informações tremendas, tínhamos algumas revistas especializadas, como a própria 7, como a Sci-Fi News, mas confesso que eu não era jornalista ainda na época, tinha toda essa amplitude que hoje eu considero que tenho acompanhando os filmes, e simplesmente entrei para assistir e saí simplesmente sem fôlego. Não me emocionei, não cheguei a chorar, mas é aquele filme que de fato quando ele acaba, ele deixa aquela reflexão incrível para você ficar durante toda a semana, durante todo o mês, se perguntando, né, e fazendo uma autorreflexão dentro de si próprio, de como a vida ela pode ser surpreendente e como muitas das vezes prega algumas peças em você. E do outro lado, deixa aquela mensagem extrema: não julgue o próximo principalmente pela aparência. O momento principal do filme, sem dúvida nenhuma, para quem assiste, é quando tem aquela cena do cinema, né, que eles acabam fazendo dentro da cadeia, que eles sabem, né, os policiais, os oficiais sabem, na verdade, que ele é inocente, que ele vai morrer, e pergunta ali para ele quais seriam os últimos desejos, quais seriam as últimas refeições
que ele gostaria de estar comendo, né, antes da morte, e eles acabam fazendo uma festa mais que especial para o cara, quando ele acaba, né, no dia seguinte percorrendo a Green Mile, né, que é a milha verde, como era chamada lá, a cadeira elétrica, pela cor do piso, logicamente, e acaba morrendo daquela forma muito amistosa, né? Quando ninguém esperava, quando você começa a ver o filme, que um homem daquele tamanho não fosse resistir à morte, tal como foi feito durante todo o filme. Bom, pessoal, é isso então. Sem dúvida nenhuma, A Espera de um Milagre é um dos meus filmes favoritos. Tenho o VHS, tenho o DVD, tenho o Blu-ray e tenho o arquivo baixado. Tenho as 4 versões. E se surgir mais alguma ao longo do tempo, com certeza eu vou ter na minha coleção também. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês deixem também nos comentários quais são os próximos filmes que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no Review Retro. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!